Quem já passou vergonha na hora de pedir uma pizza por não comer carne de porco? E aí? Pedir pizza, o que vai ser? Lombinho com cheddar. Lombinho cheddar. Portuguesa aí. Rúcula com tomate seco. É, cara, quem come isso? Vamos comer calabresa com champignon. Calabresa, champignon. Bacon pra fechar então, né? Bacon, fechou, 4 sabores nós temos aí, ó. Lombinho, portuguesa, calabresa e bacon, aí. Isso aqui eu não como porco. Como assim, cara? Não, velho, tu não come porco. Credo, você não come bacon? Mas bacon é de porco? O que você faria nessa situação? A. Inventaria uma desculpa. Então, é que o porco me dá uma alergia. Alergia? É, não, coceira terrível, sai umas bolotas. B. Contaria uma história triste. Quando eu era criança, né, tinha um porquinho lá em casa que a gente cuidava assim como se fosse cachorro, né? Ele era da família, assim, né? É o Baconzitos o nome dele. C. Fingiria que entende de Bíblia. Em Levíticos 11 ali a gente tem uma orientação bem clara ali, né, sobre o que comer, né? Deus, Jesus fala que contamina o homem não é o que entra na boca, é o que sai. Aí isso é Novo Testamento. O Novo Testamento não tem Apocalipse. Finzinho, né? Isso, Apocalipse é o quê? A besta, tem duas bestas. Uma besta sai do mar, outra besta da terra. Então veja, da terra. O que acontece? Tem o dragão, tem a mulher, tem a prostituta. Não tem? A prostituta não tem os cavalos. Tem um punhado de cavalo, não tem cavalo? Você veja, tem um enredo todo voltado aí com um monte de bicho e não tem um porco na história, tem? Ou D. Explicaria que é uma questão de saúde. Na verdade eu sigo as orientações da Bíblia, né? Em relação à alimentação, saúde. Inclusive até hoje os muçulmanos e os judeus não comem, né, cara, de porco. Judeu não come? Não come. Muçulmano também não come? Não, questão de saúde, né? Eles não comem. Mas as paradas tá na Bíblia mesmo, cara? Ah, tá na Bíblia. É? Tá tudo na Bíblia, cara. Vamos falar sobre isso hoje. Mas BJ, comer carne de porco é pecado? No fim do vídeo de hoje eu vou te explicar. Chegamos em uma nova sessão do livro de Deuteronômio, onde Moisés fala mais diretamente sobre as leis de Deus, e em especial sobre os 10 mandamentos, ou como já vimos, as 10 palavras. Mas antes, vamos recapitular um pouquinho do que a gente já viu até aqui. Dentro da estrutura da aliança, em Deuteronômio, Deus primeiro deixa clara que a salvação vem apenas dele, pela graça, e não por meio de ações corretas. Isso fica claro nos capítulos 1 a 4 do livro de Deuteronômio. Quando amamos a Ele, a nossa resposta de gratidão transforma o nosso coração e nos leva a uma obediência maior. Vimos isso em Deuteronômio 6 a Deuteronômio 11. E agora, na terceira sessão, do capítulo 12 ao capítulo 26, Moisés vai descrever como é a vida em aliança com Deus, vivendo o amor por Ele a cada ação. A partir do capítulo 12, Moisés começa como que explicando cada um dos 10 mandamentos. Embora nessa terceira sessão ela descreva o que a gente chama de leis ou mandamentos, ela contém instruções para um estilo de vida feliz. E ela inclusive traz exemplos de como fazer isso e como viver em diversas situações. Eles estão mais ou menos organizados na ordem e na sequência de cada um dos 10 mandamentos com aplicações práticas a todas as pessoas em todos os tempos. Essa semana vamos estudar Deuteronômio 14, em que Moisés aprofunda o significado do terceiro mandamento, que diz para não tomar o nome de Deus em vão. Esse mandamento é muito mais do que não contar piadas sobre Deus. Significa, em especial, não desonrá-lo com as nossas atitudes. É representar Deus à altura, viver de um jeito que não envergonhe o seu nome. O mandamento não diz, não falarás o nome de Deus em vão. O que está escrito é, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A expressão tomar utilizada aqui, ela tem o sentido original de tomar sobre si, ou levar consigo, ou seja, não desonre o nome de Deus através da sua vida. Biblicamente, o povo de Deus carrega consigo o nome dele, sendo inclusive chamado pelo seu nome. Agora eu te pergunto, de que forma podemos tomar o nome de Deus em vão, desonrando-o? Comente aqui embaixo. Qual é a próxima pergunta? Já eu conto, mas eu já te adianto que esse é um chamado à santidade, que inclusive está escrito aqui em Deuteronômio 14. Aqui é dito, vocês são povo santo ao Senhor. A palavra santo aparece mais de 900 vezes na Bíblia, e aqui no Antigo Testamento ela significa cortar, separar. Logo, a santidade é o ato de ser separado de tudo que é imundo e que não é de Deus. Alguns estudiosos até ligam o significado dessa palavra a brilho, como se santo é quem brilha. Achei interessante isso. Será que você tem brilhado aí na sua vida? Homens e mulheres criados à imagem de Deus são chamados a cultivar a santidade de caráter
e de vida. Isso envolve separar-se, vivendo de maneira diferente do mundo ao nosso redor. Santidade é o principal atributo de Deus e é uma qualidade a ser desenvolvida pelo seu povo. Deus é santo e Ele nos chama a ser santos como Ele é. Deus está nos chamando aqui a um padrão mais elevado, não para nos fazer parecer esquisitos, mas para que a gente possa testemunhar e cuidar dos que estão ao nosso redor. Com isso, a nossa vida atrairá as pessoas a Deus por meio da nossa saúde e da nossa integridade. A santidade não se manifesta apenas no caráter interior, mas em ações práticas. Um outro ponto que me chama a atenção é que a palavra do texto original para em vão tem o sentido de vaidade. Uma vaidade do tipo que gera uma arrogância. Assim, o terceiro mandamento é um manifesto contra os religiosos que, em nome de Deus, agem com arrogância religiosa. Certamente não existe pior desonra para o céu do que esse padrão de comportamento. Deus não inocentará esse tipo de pessoa porque elas causam um enorme prejuízo à obra dele. Pessoas assim não vão prosperar, não. Nesse capítulo, Moisés também fala sobre as leis alimentares. Deus fez distinções entre animais puros e impuros desde o início do mundo, muito antes dos israelitas, hein? Quando Deus apresentou a dieta humana após o dilúvio, ele observou que apenas alguns dos animais poderiam ser comidos. Isso fica mais claro no texto original em hebraico, lá de Gênesis capítulo 9, versículo 3. A alimentação designada ao ser humano no princípio não envolvia alimento animal. Foi só depois do dilúvio, quando tudo que era verde na terra havia sido destruído, que a humanidade recebeu permissão para comer carne. Mas será que essa lei relativa à alimentação foi abolida? Será que Jesus mudou tudo isso? Quais são os argumentos das pessoas que defendem isso? Eu não lembro exatamente o motivo. Vou te ajudar a lembrar, Darleide. Alguns cristãos supõem que o Novo Testamento ele tenha sido abolido. Inclusive, as leis alimentares do Antigo Testamento eles dizem que foram abolidos com a chegada do Novo. Algumas passagens podem dar essa impressão quando são lidas de maneira superficial, mas quando a gente estuda elas a fundo, fica bem claro que não é bem assim não. No que diz respeito a comer sangue, Gênesis 9:4 deixa claro que essa é uma lei universal, aplicável antes que Israel existisse e estabelecida assim que Deus permitiu o consumo da carne. No Novo Testamento, em Atos 15, esse mesmo mandamento é reforçado. Percebe? Uma lei do Antigo Testamento é reforçada no Novo. Mas e aí, BJ? O mandamento de comer carnes imundas, isso aí foi abolido? É importante entender a diferença entre as palavras comum e imunda que os judeus falavam no Novo Testamento. Atos 10:14, na versão Almeida Revista Atualizada, mostra Pedro dizendo que não comeu coisa alguma comum e imunda. A palavra comum se referia ao conceito de contaminação por associação, que se refere a alimentos que foram contaminados por terem sido oferecidos a ídolos ou por terem tido algum contato com alguma coisa imunda. Elas eram determinadas por leis criadas pelos judeus depois que eles voltaram da Babilônia. Eram regras humanas. Já a palavra imunda se refere a carnes que foram proibidas pelo próprio Deus lá no Antigo Testamento e que ainda permaneciam proibidas pelos cristãos que viviam no Novo Testamento. Paulo deixou claro que não era pecado usar as carnes comuns, mas nem discutiu sobre o uso das carnes imundas, pois era claramente proibido. Não se iluda achando que Deus mudou suas leis, não. Não, elas ainda são válidas, especialmente em relação a carnes imundas. Ainda estão em validade. Não contamine o seu corpo comendo carne de porco, peixe sem escama, frutos do mar e essa coisa toda. Na verdade, nos dias de hoje, até as carnes que não são consideradas imundas devem ser deixadas de lado. Embora comer carne não seja proibido, Deus nos chama a lutar pelo ideal de uma dieta de vegetais e alimentos integrais, como era no Éden e como será na Nova Terra. Hoje é altamente recomendado que você tenha uma dieta vegetariana, abrindo mão de comer carne de qualquer espécie. A ciência comprova que não faz bem para a nossa saúde. Eu sei que parece algo pequeno, mas a nossa alimentação influencia diretamente na nossa espiritualidade. Afastando-se do plano iniciado por Deus para a sua alimentação, os israelitas sofreram um grande prejuízo. O Senhor concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Quando não seguimos o plano alimentar recomendado por Deus, nos privamos de muitas bênçãos espirituais e ainda ficamos suscetíveis aos prejuízos. Eu sei que essa é uma luta que envolve muita coisa. Para alguns é resultado de um hábito que dura uma vida inteira. Não é fácil abandonar, eu sei, mas eu te garanto que Deus vai lhe conceder força para vencer qualquer mau hábito, inclusive esse. Eu creio. A dieta é muito importante para o nosso relacionamento com Deus e Ele nos abençoa quando escolhemos seguir as suas instruções para a nossa saúde. Daniel experimentou isso em primeira mão comendo alimentos vegetais. E eu e você somos chamados a experimentar isso também. Deus se preocupa com a nossa saúde e também com a saúde dos animais e deseja nos tornar cada vez mais puros em comunhão e relacionamento com Ele. Todas as partes da nossa vida são importantes para Deus, não apenas aquelas que a gente considera como mais valiosas. Até o que comemos é importante para
Deus e mostra ao mundo a quem nós seguimos. A nossa maneira de adorar também é importante para Deus, não apenas o que nós adoramos, mas como essa adoração é feita. Cuidar dos pobres, bem como daqueles que trabalham para Deus, é uma parte essencial de viver a vontade de Deus. Isso não é feito para que sejamos salvos, mas sim porque já fomos salvos. Com isso em mente, vamos ao nosso resumo. Primeiro, honre diariamente o nome de Deus. Segundo, seja um testemunho vivo para as pessoas que estão ao seu redor. Terceiro, defenda que as leis alimentares não mudaram. Quarto, obedeça, não comendo alimentos impuros. Quinto, decida por uma alimentação sem carne. O objetivo dessa lição foi levar você a entender que precisamos de um relacionamento diário com Deus e de uma bênção na nossa alimentação. Eu desafio você a escolher um hábito saudável que você vai colocar em prática nos próximos 5 dias. Convide outras pessoas para fazerem isso com você, mas faça, coloque em prática algum hábito influenciando positivamente na sua saúde. Esse convite não é para todo mundo, é só para as pessoas que querem realmente uma mudança. E se você é essa pessoa, escreva aqui nos comentários que hábito você vai fazer e se quiser, poste uma foto na rede social fazendo, praticando e colocando ali em ação o que você decidiu fazer agora. Quando você colocar, marca a gente lá, @NTPoficial, @ContextoJovem e @VictorBJ. Eu quero ver agora quem está levando essa lição a sério. E aí? Vai aceitar esse desafio? Vamos falar sobre... Vimos isso em Deuteronômios. Agora, na terceira sessão, a palavra santo, que a humanidade recebeu permissão. Eu vou te ajudar a lembrar. No que diz respeito a comer sangue, Gênesis 9, verso 4...